noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso um pacote de medidas econômicas para organizar e equilibrar as contas públicas. Operação da Polícia Federal apura pagamento de propina da JBS para políticos importantes do MDB e PT. São alvos da investigação os senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho e a ex-presidente Dilma Rousseff. Tragédia do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, completa 4 anos. O acidente matou 19 pessoas e provocou estragos ambientais incalculáveis. Protestos no Rio e em Minas cobraram indenizações às vítimas. Em São Paulo, a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, conquista o público, que vem lotando o novo espaço do Museu da Imagem e do Som. Ataque no México mata 9 cidadãos americanos. Eles eram da mesma família e membros de uma comunidade mórmon. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A maior tragédia ambiental do país completa hoje 4 anos. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, matou 19 pessoas e provocou muita destruição. O dia foi marcado por protestos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Integrantes do movimento dos atingidos por barragens fizeram uma caminhada de Mariana até a cidade de Barra Longa, que também foi afetada pela tragédia. De forma simbólica, eles começaram a construção de uma casa. Até hoje, nenhuma residência foi entregue aos desabrigados. No novo distrito de Bento Rodrigues, os primeiros imóveis só devem ficar prontos em agosto do ano que vem. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a responsabilidade é da entidade que foi formada exatamente para reparar os danos provocados pela tragédia. A maioria dos integrantes do Conselho da Fundação Renova foi indicada pela Vale e pela BHP, controladoras da Samarco. Por isso, para o MP, o que prevalece é o interesse das mineradoras. Quando a Fundação Renova está a campo, ela aplica a lógica de fazer o gasto menor possível para as empresas, que mandam dinheiro para a Fundação Renova. Então, quanto menos ela gastar, mais vai sobrar dinheiro para quem controla a Fundação Renova, que é a Vale e a BHP. A barragem do Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Mais de 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo foram atingidas. O distrito de Bento Rodrigues, na zona rural de Mariana, foi totalmente destruído. 19 pessoas morreram. Hoje teve protesto também em frente à sede da Vale, no Rio de Janeiro. Os manifestantes usaram roupas sujas de lama e lembraram os mortos com 19 cruzes. Na Justiça, o processo por homicídio e lesão corporal foi cancelado em abril deste ano. O diretor-presidente da Samarco, na época do desastre, Ricardo Vescovi, outros 6 executivos da empresa, além da própria Samarco, a Vale e a BHP Billiton Brasil, respondem por inundação qualificada e desabamento, crimes com pena menor. A Vogue BR, empresa de consultoria em construção de barragens, responde por laudo falso ou enganoso. 4 anos depois da tragédia, ainda não há previsão para o julgamento na Justiça Federal de Ponte Nova, no interior de Minas. Nem aquilo que elas acordaram com a gente, elas conseguiram implementar até hoje, Vale e BHP. Sempre dentro de uma lógica de tentar baixar os custos ao máximo, de não se preocupar com a efetiva reparação das pessoas atingidas. Em nota, a Samarco disse que reforça o compromisso com as comunidades e locais atingidos e que até agosto deste ano foram destinados mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais para as ações de reparação. Já a Fundação Renova disse que considera legítima qualquer manifestação popular e reafirma que possui o diálogo como prática norteadora de suas ações. A lama de rejeitos percorreu mais de 800 quilômetros e tomou conta do Rio Doce, desaguando na praia de Regência, no Espírito Santo. 4 anos após a tragédia, a pesca continua proibida na região e os moradores vivem cercados de dúvidas sobre as consequências do contato com a água. Eu vou para a Regência, eu vou remar o Rio Doce só para ver o meu amor.
Zé Sabino é pescador, nascido e criado no vilarejo de Regência, litoral norte do Espírito Santo. O canto alegre sempre fez parte do dia de trabalho. Hoje, não é bem assim. Na verdade, a minha cantoria hoje eu estou usando mais para os repórteres, porque, na verdade, eu não estou nem pescando e mais nem cantando, porque a tristeza tomou conta da minha lida, né? A vida de Zé Sabino girava em torno da pesca. Se ele perdeu a voz, para o Leone, os danos se mostram ainda maiores. A pescaria é a renda, é o braço direito nosso. Porque se você vive como eu vivia só da pesca, para mim foi mesmo que cortar meus dois braços e minhas duas pernas, porque eu fiquei neutro na minha vida, meu lazer acabou. Os pescadores não podem trabalhar. O motivo é a qualidade da água. Olhando assim, é um convite para um mergulho, um passeio de barco. Mas qualquer movimento transforma completamente essa realidade. Nós estamos em um dos afluentes do Rio Doce, local de maior concentração de lama de rejeitos da tragédia de Mariana. Aqui, o vermelhão pode ser visto na superfície mesmo. Dá só uma olhada na cor da vegetação. A lama percorreu mais de 800 quilômetros e desaguou na praia de Regência. A economia da vila parou, ruas ficaram vazias. Os empresários sentiram o sabor amargo do rio. Se não fosse a minha aposentadoria e da minha esposa, nós já estaríamos fechados isso aqui. A gente foi tentando sobreviver da melhor maneira, diminuindo o quadro de funcionários, acabou sobrecarregando as próprias pessoas da minha família. Não está fácil sobreviver em Regência. Os reflexos dessa tragédia também foram vistos no mar. 4 anos depois, um dos paraísos do surf brasileiro ainda não recebe a mesma quantidade de surfistas e transmite insegurança aos amantes das ondas. A gente não se sente seguro porque até hoje a gente não teve nenhum laudo concreto do que aconteceu, né? A gente não sabe das causas que pode acontecer com a gente a decorrer do tempo. O pai me trouxe para cá com 5 anos. Ele tinha certeza que podia me deixar aqui na praia. Eu não tenho coragem hoje de trazer meu neto para vir para cá. E a mineradora Vale, junto com a consultoria Tuvisud, assumiram o risco do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro desse ano. A conclusão está no relatório da CPI, criada na Câmara dos Deputados, que investigou a tragédia. O repórter Rodrigo Cabral traz todas as informações direto de Belo Horizonte. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. O relatório final foi aprovado hoje por unanimidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o rompimento da barragem do Feijão, sugere o indiciamento das empresas Vale e Tuvisud, além de 22 pessoas que estariam diretamente envolvidas com a segurança da estrutura que se rompeu no dia 25 de janeiro. 252 pessoas morreram e 18 seguem desaparecidas. O documento, com mais de 600 páginas, será enviado para autoridades como a Polícia Federal e o Ministério Público. De acordo com os deputados que participaram das investigações, há provas concretas de que pessoas, além das empresas, sabiam e assumiram o risco do rompimento. Também hoje, a Agência Nacional de Mineração revelou que a Vale omitiu em seus relatórios que já havia detectado problemas na barragem meses antes do rompimento em Brumadinho. Uma anomalia detectada 3 dias da tragédia só foi comunicada no dia 15 de fevereiro, mais de 20 dias depois do rompimento. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral, para o Rede TV News. Obrigada, Cabral. E o óleo voltou a aparecer na costa da Paraíba. A Marinha diz que a quantidade do produto na região está diminuindo. As manchas apareceram na manhã de hoje em vários pontos da Praia do Bessa, em João Pessoa. De acordo com a Capitania dos Portos, o óleo seria resquício do encontrado no início de setembro, nas águas do litoral sul. Uma equipe foi enviada ao local para a coleta e limpeza das áreas atingidas. Na Bahia, o turista mineiro Anderson Gabriel Palmela, de 38 anos, apresentou sintomas que podem ser de intoxicação por petróleo cru, depois de um banho de mar em Ilhéus. Ele foi internado após sentir náuseas, tontura e dor de cabeça.
E as visitas ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos seguirão suspensas até pelo menos dia 14. A decisão foi anunciada hoje pela direção do parque e foi tomada para garantir todos os esforços na prevenção, controle e remoção do óleo. O governo entregou ao Congresso um pacote de medidas para organizar as contas públicas. Batizado de Plano Mais Brasil, o conjunto de reformas prevê a redistribuição de recursos entre municípios, estados e a União, além de medidas emergenciais em caso de crise. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foram pessoalmente ao Congresso para entregar o pacote de medidas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa buscar a conciliação, porque o Brasil espera da gente essa conciliação. A expectativa é que o pacote composto por 3 propostas de emenda à Constituição aumente os investimentos em 50 bilhões de reais em 10 anos. A estimativa é que 400 bilhões de reais da União sejam transferidos para os municípios em 15 anos. Além disso, 220 bilhões de reais retidos em fundos para pagamento de juros da dívida devem ser liberados. A proposta prevê que possa ser declarado estado de emergência fiscal. No caso da União, a situação é reconhecida pelo Congresso. Já para os estados, a emergência é determinada quando a despesa chegar a 95% da receita. Atualmente, 12 estados já se encaixam nesse critério. Com o estado de emergência fiscal, algumas medidas são tomadas automaticamente, como proibir o reajuste salarial e a promoção de servidores públicos e impedir a criação de novos cargos e a realização de concursos. A medida ainda permite a redução de até 25% da jornada de trabalho dos servidores, com a redução proporcional do salário. Essas providências podem ser tomadas por 1 ano, mas podem ser estendidas por 2 anos para a União, caso o dinheiro emprestado para pagar as contas ultrapasse os gastos com as despesas. Nenhuma crise fiscal dura mais do que 1 ano e meio ou 2. Em 1 ano e meio ou 2 acaba, porque mantivemos indexação de salários mínimos, mantivemos dos benefícios previdenciários, já que tínhamos feito uma reforma da Previdência. A máquina não pode gastar mais consigo do que com a população. Hoje é essa a situação. Vários estados chegam a 80%. A proposta também cria o Conselho Fiscal da República, que fará reuniões a cada 3 meses para monitorar o andamento da economia. Além disso, leis e decisões judiciais só serão consideradas válidas quando houver previsão no orçamento e benefícios fiscais serão reavaliados a cada 4 anos e, no âmbito federal, não poderão ultrapassar 2% do PIB a partir de 2026. Na mesma data, a União deixará de socorrer estados que estejam em dificuldades financeiras e não poderá mais ser fiadora dessas unidades da federação. A proposta ainda prevê que todos os estados recebam royalties da exploração do petróleo e que municípios com menos de 5 mil habitantes e com menos de 10% de receita própria sejam incorporados pelo município vizinho. O pacote de medidas ainda tem um braço voltado para a redução do engessamento dos recursos. Atualmente, apenas 4% do orçamento podem ser livremente direcionados pelo governo. O restante já tem a aplicação determinada por lei. Uma das medidas prevê a soma dos percentuais a serem obrigatoriamente gastos com saúde e educação. Assim, o gestor poderia transferir o dinheiro de uma área para outra conforme a necessidade. Em situação de emergência, todas as despesas obrigatórias serão desvinculadas e, nessa situação, só a Previdência seria preservada. Como as medidas são propostas de emenda à Constituição, elas têm que passar por 2 votações, tanto na Câmara quanto no Senado. São 3 propostas de emenda constitucional que serão debatidas no Senado Federal, apresentadas e iniciadas no Senado Federal, que irão conciliar com outras propostas, como, por exemplo, a reforma administrativa, que já tramita na Câmara dos Deputados. A expectativa do governo é que as 3 PECs sejam apreciadas e votadas até o início de abril nas 2 casas. Mas nós alimentamos uma expectativa em relação à PEC emergencial. A PEC emergencial, ela poderá ser melhor compreendida e se construir um consenso nela, e vamos trabalhar para que a PEC emergencial possa ser aprovada até o final desse ano.
E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o projeto que viabiliza a privatização da Eletrobras. A proposta foi assinada na cerimônia que marcou os 300 dias de governo. Vamos ao vivo a Brasília agora com o repórter Eric Klein, que traz todas as informações. Boa noite, Eric. Oi, Augusto. Muito boa noite a você também, a Gabriela, a todos que nos acompanham. Olha, esse projeto de privatização da Eletrobras prevê que a União fique com menos de 50% das ações e sem poder de veto. O governo espera arrecadar pouco mais de 16 bilhões de reais com a venda da Eletrobras. Mas o projeto de lei precisa agora ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde terá que passar pela aprovação de deputados e senadores. Na cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que marcou os 300 dias do governo, o presidente Jair Bolsonaro ainda assinou 5 decretos e uma medida provisória que põe fim ao monopólio da Casa da Moeda na fabricação de dinheiro, na fabricação do papel moeda, da moeda metálica e também do passaporte. E a marca desse evento, dessa cerimônia que marcou os 300 dias do governo Bolsonaro, foi a recuperação na confiança do país. Vamos ouvir então o que disse o presidente. Não existe maior satisfação, meus deputados, prezados senadores, do que ser bem recebido pela população, não interessa em qual local do Brasil ou em que parte do mundo. O mundo está de olho em nós. Nós estamos recuperando a confiança. E isso é primordial. Como é duro você ser recebido em outros países com o manto da desconfiança. Isso acabou. E o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, autorizou a Polícia Federal a intimar políticos do MDB a prestarem depoimento numa ação que investiga supostos repasses da JF durante a campanha eleitoral de 2014. A ex-presidente Dilma Rousseff também foi intimada. O inquérito foi aberto em maio de 2018, com base em delação premiada de executivos do grupo JF. Os políticos teriam recebido um total de 40 milhões de reais. Entre os alvos está o senador Renan Calheiros, de Alagoas. Ele confirmou a intimação e declarou ser o maior interessado em esclarecer os fatos. O senador Jader Barbalho, do Pará, e o senador Eduardo Braga, do Amazonas, também foram intimados a prestar depoimento hoje. Mas, por motivos de agenda, disseram que vão marcar uma nova data para serem ouvidos e que estão à disposição da Justiça. No mesmo inquérito, ainda foi intimado a depor o governador do Pará, Helder Barbalho. Segundo ele, a doação feita pelo Grupo JBS, controlado pela JF, respeitou a legislação, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral e aprovada pela Justiça Eleitoral. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, também está na mira da Polícia Federal. Ele declarou que atenderá à solicitação, colaborando com a Justiça, como sempre tem feito. O ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e da primeira gestão de Dilma Rousseff, Guido Mantega, também terá que prestar depoimento. Em nota, disse que prestará todos os esclarecimentos. A Polícia Federal informou que várias equipes cumpriram, desde o início da manhã, uma série de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens por determinação do STF em investigação que tramita na Corte. Mas não detalhou as ações porque a apuração é sigilosa. E segundo o site O Antagonista, Fachin negou um pedido da PF para prender a ex-presidente Dilma. O objetivo seria colher provas de corrupção e lavagem de dinheiro por senadores do MDB para apoiar a reeleição da petista em 2014. A ex-presidente também foi intimada a prestar depoimento. A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou ser estarrecedora a notícia de que a Polícia Federal pediu a prisão dela em um processo em que ela não é investigada. Acrescentou que sempre colaborou com investigações e jamais se negou a prestar testemunho perante a Justiça Federal nos casos em que foi solicitada a se manifestar. Jornalistas dos principais veículos de comunicação vão conhecer hoje os vencedores da 17ª edição do Prêmio Comunique-se, o Oscar do jornalismo brasileiro. E tem finalistas da Rede TV concorrendo aos troféus. A repórter Caroline Rosito está no evento e conta pra gente como está essa festa, né, Carol? Boa noite para você.
Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a festa está começando e vai ser uma noite de gala que vai premiar 26 jornalistas em 11 categorias. E 2 jornalistas da Rede TV estão entre os finalistas. O apresentador do Rede TV News, Boris Casoy, que concorre ao prêmio de melhor âncora de TV, e o narrador Silvio Luiz, concorrendo aí ao prêmio de melhor locutor esportivo. Outros 4 jornalistas da Rede TV também receberam indicações. Mariana Godoy como apresentadora, Mauro Tagliaferri como repórter, Marcelo Espíndola como repórter internacional e o superintendente de jornalismo digital e esporte da Rede TV, Franz Vazek, como executivo de veículo de comunicação. O Prêmio Comunix é considerado aí o Oscar do jornalismo brasileiro e esse ano traz como tema Viajantes do Tempo. A ideia é mostrar os feitos históricos do passado e do presente, além das perspectivas da profissão para o futuro. De São Paulo, Caroline Rosito para o Rede TV News. Um adolescente suspeito de praticar assaltos em São Paulo e ABC Paulista foi morto na rodovia Anchieta. De acordo com a polícia, uma das vítimas reagiu e atirou contra o menor. O tiroteio ocorreu pouco antes da 1 da manhã. Hoje cedo, a perícia ainda estava no local. As cápsulas de bala ficaram espalhadas pela rodovia. Na troca de tiros, um adolescente de 16 anos foi atingido e morreu no local. Com ele havia uma réplica de revólver. De acordo com a polícia, o jovem e outros 2 homens estavam fazendo assaltos na região. A dupla conseguiu fugir usando este carro, que também ficou com marcas de tiros. Valdir foi uma das vítimas do trio. Perdeu capacete, mochila e celular. A moto ele conseguiu recuperar. Minha moto está em casa, meu documento está tudo aqui. O resto está tudo ok. Vida que segue. A polícia já sabe que os assaltantes roubaram um carro, uma moto e fizeram pequenos roubos na região. Agora os investigadores querem descobrir quem foi o autor dos disparos que mataram o suspeito. Provavelmente ele foi ser abordado para um roubo e reagiu prontamente. Ainda não sabemos quem seja essa pessoa, né? E aguardamos que ele se apresente aí no distrito ou no DHPP para dar a sua versão dos fatos. Condenado por matar a filha Isabela, Alexandre Nardoni vai cumprir pena em regime semiaberto, que é quando o preso pode sair da cadeia durante o dia para estudar ou trabalhar. O habeas corpus foi concedido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas. Em abril deste ano, Nardoni chegou a ter a progressão de regime confirmada pela Vara de Execuções Penais de Taubaté, mas a decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a pedido do Ministério Público. A decisão do STJ vale até o julgamento do mérito do habeas corpus, que não tem data marcada. Alexandre Nardoni foi condenado a mais de 30 anos de prisão pelo assassinato de Isabela em 2008. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou que o país vai retomar amanhã um enriquecimento de urânio, injetando gás em mais de 1.000 centrífugas. As máquinas ficam na fábrica de Fordo, a cerca de 180 quilômetros da capital Teherã. Ontem, o vice-presidente do país já tinha divulgado imagens demonstrando 30 novos modelos de centrífugas nucleares. A decisão viola o Acordo Nuclear Internacional firmado em Viena em 2015, o que fez os Estados Unidos aplicarem novas sanções sobre o Irã. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu um alerta por causa da onda de calor que atinge a cidade nesses últimos dias. No início da tarde, os termômetros registraram mais de 35 graus, um dos dias mais quentes do ano na capital mineira. Uai, então nós estamos caminhando para o Rio de Janeiro, né? Ai, tá calorão hoje. A gente tenta se hidratar, beber muita água e aproveitar para tomar um sorvete. Água e sorvete. Essa foi a combinação que muita gente encontrou para tentar driblar a alta temperatura desta terça-feira. A fonte de água na Praça da Liberdade, um dos cartões postais da cidade, ficou concorrida. Todo mundo dava uma paradinha para refrescar, encher a garrafinha e também dar aquele banho no animal de estimação. Quem queria fugir do calorão tentava encontrar uma sombrinha. Para a gente se livrar um pouco do sol, tem que se proteger embaixo das árvores. E o guarda-chuva usado para proteger do sol também ajudou na hora que a chuva veio, no final da tarde.
Uma pancada forte, mas não houve registro de ocorrências. E o Rio de Janeiro registrou temperaturas de verão hoje. Vamos ao vivo com o repórter Tony Vendramini ao Rio de Janeiro, que está na Praia do Arpoador, com Ipanema aí no fundo, né, Tony? Que calorão foi esse? Tem gente na praia até agora, é? Pois é, Augusto, boa noite, Gabriela, boa noite a todos que nos acompanham. Esse calorão acabou antecipando um programa muito comum no verão aqui do Rio de Janeiro, né, que é o banho de mar à noite. Então muita gente permanece aqui na Praia do Arpoador, ali no mar, na areia, se refrescando, né, tentando amenizar um pouco essa alta temperatura que faz aqui no Rio de Janeiro. Hoje foi o dia mais quente do ano, os termômetros chegaram a marcar 41 graus em Santa Cruz, na Zona Oeste, mas a sensação térmica chegou a 50 graus. Não superou os 53 registrados em fevereiro, também em Santa Cruz. Segundo o Alerta Rio, que é o serviço meteorológico aqui da Prefeitura, uma frente fria está chegando à cidade e, por isso, pode chover forte nas próximas horas em alguns pontos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Vamos saber se esse calorão continua e qual a previsão do tempo para todo o Brasil. A frente fria avança sobre o sudeste e vai mudar o tempo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, além das pancadas de chuva, vai dar uma refrescada. Máxima de 23 e 24 graus. Na capital fluminense, depois do calorão, vem chuva e na quinta-feira a temperatura cai para 26 graus. O tempo fica mais fechado entre o Paraná e Santa Catarina. Em Florianópolis, máxima de 25 graus. No restante do Brasil, o sol aparece com força e tem previsão de chuva entre áreas do norte e do centro-oeste. O tempo continua seco entre o Nordeste, Espírito Santo e o norte de Minas. Em Belo Horizonte, vai ser mais um dia muito quente. Faz 35 graus. A temperatura é a mesma em Cuiabá e Boa Vista. Em Manaus, dia abafado, máxima de 36 graus. São Paulo entrou em estado de atenção no final da tarde de hoje. Chuvas fortes provocaram vários pontos de alagamento na capital paulista e em cidades vizinhas. O temporal foi causado por uma frente fria. O Corpo de Bombeiros registrou 13 ocorrências de enchentes. Houve registros de alagamentos ainda em importantes vias como a Radial Leste, Avenida Pompeia e 23 de Maio. As marginais Pinheiros e Tietê também entraram em estado de atenção para alagamentos. Um passageiro de um trem da linha 7 Rubi da CPTM gravou imagens da chuva caindo dentro de um dos vagões da composição. 11 vereadores e um servidor público da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, foram presos suspeitos de usar verba pública para o turismo. O grupo teria forjado um congresso para viajar a Gramado, no Rio Grande do Sul. O repórter Flávio Fernandes tem as informações. A operação foi realizada pelas polícias civil da Paraíba, de Sergipe e do Rio Grande do Sul. Os vereadores foram presos quando retornavam de um evento em Gramado. De acordo com o delegado Alain Murilo Terruel, seria um congresso fake. Os vereadores estão sendo acusados de peculato no uso de diárias da Câmara Municipal. Tem algumas inconsistências porque esse curso não foi divulgado em nenhum local. Não tem uma natureza de congresso, de seminário, e normalmente quando se tem essa natureza, o que acontece? Várias outras câmaras, vereadores se inscrevem, participam, é uma coisa pública, de conhecimento de todos. Não aconteceu assim. A operação também contou com o apoio do Ministério Público por meio do GAECO e da Polícia Rodoviária Federal. Os parlamentares devem responder por desvio de recursos públicos por meio de diárias. De acordo com a denúncia, somente em 2019, a Câmara Municipal de Santa Rita já teria desembolsado mais de R$500 milhão com esta finalidade. Nós vamos apresentar o contraditório e apresentar a ampla defesa. Ninguém pode sentenciar ninguém sem que apresente defesa. A Polícia Federal deflagrou hoje, em conjunto com a Receita, a Operação Saldo Negativo contra fraudes tributárias. Mais de 50 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Os suspeitos são servidores públicos, advogados, contadores e pessoas consideradas intermediárias no esquema. Todos foram levados para prestar depoimento.
As investigações identificaram que várias empresas de consultoria tributária apresentavam declarações de crédito falsas ou fictícias para obter vantagens financeiras indevidas. A organização oferecia esse serviço, oferecia o crédito com deságio, o empresário contratava o serviço da assessoria, que fazia os lançamentos falsos na Receita Federal e encaminhava os valores à organização criminosa. A União tinha 100% de prejuízo. Segundo a Receita e a Polícia Federal, cerca de 3.500 empresas de quase 600 municípios estão envolvidas na fraude. Os valores utilizados para compensar e suspender tributos federais chegam a 2,3 bilhões de reais. Durante a operação, foram apreendidos vários carros de luxo, roupas de grife, calçados importados, dezenas de relógios de marcas famosas, anéis, colares, brincos e pulseiras de ouro. A Câmara do Rio de Janeiro aprovou hoje a proposta que permite que a Prefeitura administre a linha amarela, que liga as zonas norte e oeste da cidade. A votação não derruba a decisão da Justiça, que mantém a concessão da via. A decisão foi unânime. Todos os 47 vereadores presentes decidiram que a Via Expressa deixe de ser explorada pela concessionária Lambsa e passe a ser administrada pela Prefeitura. Na semana passada, na primeira votação, o placar também foi favorável ao Poder Municipal. No último dia 27, equipes da Prefeitura destruíram a Praça do Pedágio e suspenderam a cobrança da tarifa de R$ 7,50. No dia seguinte, a Justiça concedeu à concessionária uma liminar para retomar a cobrança do pedágio. O prejuízo da Prefeitura já passou de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que já passaram por lá 150 milhões de carros a mais do que o necessário para pagar todos os investimentos, mais a conservação e operação dessa via durante todo esse tempo. Em nota, a Lambsa disse que a decisão dos vereadores não se sobrepõe à liminar da Justiça, que garante à empresa o pleno exercício da concessão até que a Prefeitura cumpra o que determina a lei das concessões. Deve chegar amanhã em São Paulo a dupla presa suspeita de envolvimento em um mega assalto a um carro forte no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior do estado. Anderson Estruziato dos Santos, de 31 anos, e José Edmilson Mendes Viana, de 44, estavam há uma semana escondidos em Caruaru, agreste pernambucano. Segundo a Polícia Federal, José estava na casa de parentes que não sabiam dos crimes cometidos por ele. As investigações apontam que a dupla é acusada de ser a mentora intelectual não só da quadrilha envolvida no assalto em Viracopos, como também na investida contra um carro forte ocorrida em 2018 no Paraguai e contra uma transportadora de valores ocorrida em 2016 em Santos, São Paulo. Eles também seriam integrantes do primeiro comando da capital, facção criminosa. Os suspeitos estão presos aqui na Polícia Federal de Pernambuco e devem ser transferidos para São Paulo nesta quarta-feira. No momento da prisão, os suspeitos estavam com R$300 mil em espécie. Bandidos de alta periculosidade, extremamente violentos, que não hesitam em nenhum momento em estar atirando, não só contra as pessoas, quanto também contra policiais militares. O assalto ocorreu no último dia 17. Durante a ação, houve um intenso tiroteio no aeroporto. Assustados, passageiros começaram a correr na área de embarque. O aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens por 20 minutos. Durante a fuga, a quadrilha incendiou 2 carretas para fechar os 2 sentidos de uma rodovia. Um dos ladrões entrou em uma casa e fez uma mulher e o filho reféns. Ele foi morto por um sniper. A investida cinematográfica deixou 2 seguranças feridos e 3 criminosos mortos. 5 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra o furto de combustível no norte fluminense. Nas primeiras horas da manhã, agentes da Polícia Civil, com o apoio do Ministério Público, foram às ruas para cumprir 7 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Em um dos endereços, a polícia apreendeu um detector de metais e uma sonda. Entre os presos está o sargento da Polícia Militar, Paulo Roberto Ramos Júnior, lotado em Campos dos Goitacazes, no norte do estado. Ele é acusado de facilitar os roubos. Os fatos aconteciam exatamente nos dias geralmente, nos dias em que eles estavam de serviço,
porque eles sabiam que ele não se movimentaria para evitar que o fato acontecesse. Segundo as investigações, os criminosos localizavam os dutos de petróleo bruto e faziam uma perfuração clandestina. O produto era refinado e depois vendido no Paraná. Pelo menos 150 mil litros de petróleo e derivados eram retirados por semana. Foram 10 meses de investigação. A polícia chegou até a quadrilha por meio de informações obtidas por interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Em apenas 4 furtos, foram desviados cerca de R$700 mil em combustíveis. Eles citavam nos áudios interceptados, olha, eu descobri um local que é ótimo para perfurar, ou então às vezes de forma contrária falava, olha, eu fui ali naquela região ali, mas ali é só água, vocês não vão conseguir perfurar. Então realmente as reiteradas tentativas de perfuração causaram prejuízos enormes aí a Transpetro. A polícia quer identificar agora quem são os motoristas responsáveis pelo transporte do petróleo furtado. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, contra a ordem econômica, furto duplamente qualificado e contra o meio ambiente. A gente sabe que esse petróleo que é retirado da região de Macaé, Carapebus e Quissamã, ele vai para outros estados que são alvos também da nossa investigação, e o nosso objetivo é justamente esse, prosseguir com a investigação para apurar quem foi que de fato se enriqueceu com essas derivações. 9 cidadãos americanos foram mortos durante um ataque no México. Todos eram da mesma família e membros de uma comunidade mórmon que vive no estado de Sonora. Criminosos balearam e colocaram fogo em 3 veículos, matando 3 mulheres e 6 crianças americanas. Pelo menos outros 6 menores de idade sobreviveram. A família morava na comunidade mórmon de La Mora e estava viajando para o estado de Chihuahua. O motivo do ataque ainda é investigado. As vítimas pertencem a um grupo conhecido pelo ativismo contra grupos criminosos mexicanos. Segundo autoridades, o ataque pode ter sido uma forma de retaliação ou os veículos da família podem ter sido confundidos com os de narcotraficantes rivais. Pelo Twitter, o presidente americano Donald Trump lamentou as mortes e ofereceu ajuda ao governo do México para acabar com os cartéis, afirmando que é hora de começar uma guerra contra esses grupos. O presidente da China, Xi Jinping, declarou apoio hoje à chefe do executivo de Hong Kong. Carrie Lam é a líder mais impopular do país na história recente. O encontro entre a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, e o presidente da China, Xi Jinping, aconteceu poucos dias depois do Partido Comunista Chinês dar sinais de que pretende aumentar o domínio sobre a região semi-independente. Xi disse que o governo central tem um alto grau de confiança em Lam e destacou que ela faz um trabalho duro, se esforça em estabilizar a situação e melhorar a atmosfera social da cidade, que enfrenta a pior crise política desde que foi devolvida pelos ingleses à China em 1997. A reunião desfez os rumores de que Pequim estaria prestes a tirar Carrie Lam do poder, hipótese levantada após a China anunciar que pretende mudar o sistema de escolha do chefe do executivo de Hong Kong. Hoje, Lam disse que Hong Kong está determinada em ajudar a China a construir um centro de inteligência artificial e ajudá-la, assim, a se tornar líder mundial no setor. Apesar da disposição em auxiliar, quem precisa de ajuda com urgência é Hong Kong. O Centro Financeiro Internacional entrou em recessão técnica e o índice que mede a saúde do setor privado recebeu nota 39,3, a menor desde 2008, quando enfrentou uma crise econômica global. Hoje, um mês da proibição de uso de máscaras em atos, os manifestantes saíram às ruas novamente pela 22ª semana seguida, desafiando o governo, todos mascarados. Dessa vez, a tropa de choque não apareceu e não houve confronto. O mesmo não ocorreu perto de um tribunal de justiça, onde 5 manifestantes que tinham acabado de ser liberados por um magistrado foram presos novamente pelas forças de segurança. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News.
A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre a mudança do clima repercute em vários países que assinaram a resolução. Há mais de 2 anos, em junho de 2017, Donald Trump avisou que os americanos iriam abandonar o Acordo de Paris sobre o clima global. Demorou, mas a promessa foi cumprida e a ONU oficialmente comunicada. Segundo o secretário de Estado americano Mike Pompeo, o acordo significou um peso econômico injusto para os Estados Unidos. O Acordo de Paris, assinado por 195 nações em 2015, durante a cúpula da ONU sobre mudanças climáticas, prevê um esforço coletivo dos países para limitar o aquecimento global em 1,5 graus e diminuir as emissões de gases do efeito estufa. A saída dos americanos preocupa, uma vez que os Estados Unidos são o segundo maior produtor do planeta desses gases. A China, um dos maiores poluidores do mundo, atualmente é a nação que mais colabora com o efeito estufa. O porta-voz do país lamentou hoje a decisão americana. Acreditamos que a mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade. Membros da comunidade internacional devem trabalhar juntos e não poupar esforços para enfrentar a questão. A França também lamentou a saída dos americanos. O presidente Emmanuel Macron, em visita justamente à China, disse que a saída já era esperada e que a decisão torna ainda mais necessária a parceria franco-chinesa sobre o clima e a biodiversidade. A Alemanha se pronunciou através de sua ministra do Meio Ambiente, Svenja Schulze. Ela disse que a atitude norte-americana é lamentável, mas salientou que o lado bom é notar que não aconteceu um efeito dominó, mostrando que o resto do mundo está unido na proteção do clima. Já a União Europeia ainda vê uma luz no fim do túnel, pelo menos é o que mostrou a porta-voz do bloco hoje durante pronunciamento. Mina Andreeva disse ter esperança de que os americanos recuem em sua decisão e afirmou que este é um assunto global, que une o mundo. A previsão é que o processo de saída dos americanos demore no mínimo 1 ano. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou que não vai renunciar ao mandato. Em entrevista à TV britânica BBC, Piñera disse que foi eleito democraticamente por uma grande maioria de chilenos e que, por isso, tem um compromisso com a população. E tem um dever e um compromisso. Para resolver a crise no país, o presidente afirmou que está disposto a várias medidas, inclusive uma reforma constitucional. A Constituição vigente no país ainda é da época do ditador Augusto Pinochet. Incluindo uma reforma à Constituição. Os protestos contra o governo de Piñera já ultrapassam 20 dias. Ontem, milhares de chilenos foram novamente às ruas em várias cidades do país. Em Santiago, houve confronto entre manifestantes e forças de segurança. 2 agentes ficaram gravemente feridos após serem atingidos por coquetéis Molotov. A polícia tentou dispersar a multidão com jatos d'água e bombas de gás lacrimogênio. Durante os atos, um terremoto de 6,1 graus de magnitude foi sentido na capital. Segundo autoridades, não há registros de danos ou vítimas pelo tremor. Desde que os protestos começaram, 20 pessoas morreram, 5 por culpa das forças de segurança. Cerca de 150 manifestantes tiveram ferimentos nos olhos durante os confrontos. Alguns perderam a visão. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU investiga denúncias de violações de direitos humanos. E por causa dos protestos no Chile, a final da Libertadores da América, que seria em Santiago, mudou de local. Flamengo e River Plate vão jogar no Estádio Monumental em Lima, no Peru, no dia 23 de novembro. O Corinthians está muito perto de contratar o técnico Thiago Nunes, ex-Atlético Paranaense. Enquanto isso, o ex-diretor Emerson Sheik se despediu e fez críticas ao torcedor. Emerson Sheik entrou na sala de entrevista coletiva para se despedir. O coordenador de futebol, que estava na lista de demissão, se antecipou e entregou o cargo. Chegou um momento que eu entendi que eu já não poderia mais ajudar e decidi sair.
A principal torcida organizada do clube foi a que mais fez pressão pela saída do Cartola, alegando que ele chegava atrasado e bêbado. Eu era um dos primeiros a chegar. As informações são completamente erradas. É um absurdo, cara. Tem que buscar o fato de ser verdade, porque não é justo, as pessoas têm família. Não adianta alguém te ligar e falar, pá, chegou atrasado, chegou bêbado. Pô, se eu chegar bêbado... Quem ficou, corre atrás de um novo treinador. O principal nome para dirigir o Corinthians na próxima temporada é Thiago Nunes. O empresário dele esteve aqui no CT em setembro e conversou com André Sanches. 2 dias depois da demissão de Carille, o comandante deixou o Atlético Paranaense e está livre no mercado. Procuramos e vamos conversar com ele a partir de agora, que ele não é mais técnico do Atlético. Mas é um nome que interessa sim e existe a possibilidade dele vir. O contrato oferecido pelo Corinthians ao comandante demitido do time do Sul tem validade de 1 ano, vai até dezembro de 2020. E o clube pagará a ele R$500 mil mensais e mais 350 mil para o restante da comissão técnica. A outra exigência da diretoria do Timão é que Thiago Nunes venha com mais de uma função. Tudo relacionado ao profissional, desde planejamento e lógico, acompanhar a base. Um dos motivos da gente gostar bastante do Thiago e ser um dos nossos alvos é esse trabalho que ele faz de integração e de utilizar também bastante atletas da base. Enquanto não acerta com ele, Diego Coelho assume provisoriamente o cargo. O comandante já fez drásticas mudanças para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. A grande mudança é comportamental. O comportamento precisa ser mudado o mais rápido possível. A ideia de Diego Coelho é entregar para o novo treinador uma equipe diferente daquela que foi bem criticada na era Carille. Está em cartaz em São Paulo a mega exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. A mostra é realizada no novo espaço gerido pelo Museu da Imagem e do Som, o MIS Experience. Pois é, e a atração cultural tem como foco exposições imersivas. Leonardo da Vinci, muito além de Mona Lisa. Em 1.800 metros quadrados, 18 áreas temáticas contam a trajetória do grande gênio renascentista. O artista foi mais que pintor e escultor. Foi engenheiro e cientista, arquiteto e botânico e um grande inventor. O italiano foi precursor do avião, do submarino e do automóvel. Criou pontes, armamentos de guerra. Imagine, tudo isso há mais de 500 anos. Da Vinci estava mesmo à frente de seu tempo. Leonardo nasceu na Itália em 1452 e morreu aos 67 anos na França. Era observador e um curioso incansável. Estudioso do corpo humano, ele desenhou vários homens e mulheres para entender a beleza e a feiura do ser humano. Eu fiquei impressionada da imensidão de conhecimento que ele tinha na época. Ele, para mim, era uma figura de Deus aqui na Terra. Ao caminhar pelos espaços, o visitante estimula os sentidos, abre a mente e aprende de um jeito fascinante e divertido sobre um dos maiores nomes da humanidade. A experiência multissensorial é um novo conceito de exposição. E conhecer sobre Da Vinci nos faz pensar como hoje, mesmo com tanta tecnologia, ainda somos tão limitados. É um momento de você rever o quanto o homem pode chegar com a sua inteligência, né? E às vezes nós somos tão limitados e não expandimos as ideias. Olha o que ele construiu e quantas hoje descobertas foram feitas, eu acredito, em função dos experimentos dele. Essa exposição aqui, ela representa a junção de várias exposições. Nós temos a parte toda de todos os inventos, nós temos a parte da projeção em si e nós temos a parte da Mona Lisa. Só a parte da Mona Lisa são 300 metros quadrados de exposição, onde a pessoa vai ter a possibilidade de ver a Mona Lisa como jamais ela terá a possibilidade de ver. Todos os anos, mais de 9 milhões de pessoas visitam o Museu do Louvre, em Paris, só para ver Mona Lisa.
Aqui, a pintura mais famosa do mundo tem segredos revelados. Há muitos anos, havia a hipótese de que o rosto na tela seria de Elisa del Giocondo, esposa de um rico comerciante. No início dos anos 2000, um estudo minucioso concluiu que Mona Lisa é o último de 4 retratos pintados um sobre o outro e que Da Vinci trabalhou na tela por anos. Inclusive, morreu sem finalizar a obra. A exposição vai até 1º de março no MIS, em São Paulo. Realmente imperdível. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Ótima noite para você.